E hoje o jornal Bairro a Bairro entrevistou o Gabriel Rocha, secretário do Desenvolvimento Social aqui de Itaquaquecetuba. Nós conversamos sobre os desafios que ele tem enfrentado na pasta, bem como os órgãos que hoje ele administra. Eu quero convidar você a vir participar conosco dessa entrevista, assistindo e não se esquecendo de curtir e compartilhar. E hoje o jornal Bairro a Bairro está aqui com o secretário do Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, que vai falar conosco um pouquinho dos desafios que ele está enfrentando aqui nessa pasta. Mas antes, Gabriel, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você já vem realizando. E antes de a gente fazer as perguntas em relação ao que você está fazendo, as atividades, conta para o pessoal quanto tempo você está aqui na pasta, se antes você já trabalhava em relação a técnicas de prefeituras e órgãos públicos. Olá, é um prazer também estar aqui, muito obrigado por essa oportunidade, né? Sempre é uma oportunidade da gente estar aqui prestando conta também do nosso trabalho que a gente tem feito na cidade de Itaquá, junto com o nosso prefeito, doutor Eduardo. Eu estou na secretaria faz 6 meses, né? Eu sou de formação, sou assistente social, sou pós-graduado em saúde pública, então sempre, desde o estágio, eu sempre vivi a vida pública, né? Fui estagiário na Delegacia Central de Itaquá, fui estagiário na Prefeitura de Arujá, já como num CRAS, e entrei na Prefeitura em 2021, tive a oportunidade de ser coordenador de CRAS, de CREAS, depois fui também para o Fundo Social, coordenar os projetos, por fim, eu fiquei na assessoria da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, e em maio eu assumi aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquá. E trazendo agora esse desafio da pasta, o que você tem a dizer em relação à sua vivência nesses 6 meses? Realmente é um desafio, né? Quando nós olhamos, exemplo, o banco de dados nosso, que é o Cadastro Único, eu falo de 35 mil famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social. É como se nós tivéssemos uma cidade em vulnerabilidade dentro da cidade de Itaquá. Existem cidades que têm até menos pessoas do que esse número aí nosso de 35 mil pessoas em vulnerabilidade. Então é um grande desafio, porque nós temos que, de certa forma, promover essas pessoas. Eu costumo dizer que esse é o meu maior objetivo como secretário, é cuidar do funcionalismo público para que o funcionalismo público, na ponta, os nossos servidores, eles possam promover as pessoas. Aquele famoso ditado, né? Eu não preciso hoje dar o peixe somente. Eu preciso dar o peixe, eu preciso ensinar a pescar e ainda quando estiver pescando eu preciso estar do lado acompanhando para que a pessoa possa realmente se desenvolver e ser promovida aí através de uma vaga de emprego, saindo de um ciclo de violência e assim por diante. Aproveitando que você já falou aí sobre a questão dos cadastros, dentro da pasta existem alguns órgãos e talvez seja de dúvidas, né, para quem está em casa nos assistindo. Vamos começar falando então do CadÚnico, como ele funciona, para que ele serve, como as pessoas podem ter acesso a fazer essa atualização cadastral. Tá. O Cadastro Único é o banco de dados do governo federal. Então, para ter acesso a qualquer tipo de benefício social, seja o Bolsa Família, seja o Minha Casa Minha Vida, o ID Jovem, Carteira do Idoso e assim por diante, também os estaduais, né? Hoje nós não temos nenhum direto estadual, mas no passado tínhamos o Ação Jovem, que ele era também vinculado ao Cadastro Único, e nós vimos o Cadastro Único ficar muito evidente na pandemia, né? Porque quem já tinha o Cadastro Único conseguiu ser atendido de forma prioritária através do auxílio emergencial. Então ele é o banco de dados, é ali que o governo federal conhece as famílias. Quem pode ter o Cadastro Único? Qualquer pessoa, qualquer família pode se inscrever no Cadastro Único. A finalidade dele, claro, vai ser de forma muito mais expressiva para aquelas que têm até 3 salários mínimos, né? Estando dentro das condicionalidades, recebe o programa Bolsa Família, né, que hoje ele é um fixo de 600 e tem as variantes que são pagas por criança ou adolescente. Então, o Cadastro Único, ele é o coração da assistência. É através do Cadastro Único que nós conseguimos implementar a política pública. Hoje em Itaquaquecetuba nós temos um Cadastro Único muito ativo, nós somos o Cadastro Único que mais cadastra na região do Alto Tietê. Nós batemos um recorde no dia de ontem, né? Nós recebemos um valor do governo federal chamado IGD. É o valor que o governo federal paga para o tanto de cadastro que nós fazemos. E Itaquá, mais uma vez, superou. E foi o município que mais recebeu também no Alto Tietê. Do estado de São Paulo, estamos ali no ranking dos primeiros que mais recebem a atualização de Cadastro Único. Hoje ele está ali ao lado
do CS 24 horas. A população que quiser fazer o seu cadastro pode ir até lá, agendar para fazer um dia para fazer, ou se já tiver com a documentação, que é o RG de todos que residem na casa, ou certidão de nascimento, comprovante de endereço, título de eleitor e carteira de trabalho. Importante lembrar que o documento de identificação é de todos que moram na casa. E aí, a partir do cadastro feito, aí sim é feito pelo governo federal, não depende de nós, a inclusão em algum benefício social. Vale também dizer que nós tivemos um avanço agora com o CAD Móvel. O CAD Móvel é a nossa mais recente aquisição aqui na secretaria e ele já fez um sucesso. Em um mês já foi 655 atendimentos, né? E isso é expressivo, porque eu não desloco a população para vir até o centro, eu vou até a população. Nós tivemos ontem também no Miraí, e nós batemos um recorde também de dia ali que nós atendemos 48 famílias. Né? Então foram 48 famílias que não tiveram que sair do seu bairro, se deslocar até o centro, que nós estávamos no bairro para poder atender. Então, é mais eficiência, mais humanização e, acima de tudo, empatia pela pessoa que vai fazer o cadastro único, que muitas vezes é uma pessoa vulnerável e não tem o dinheiro nem da passagem. Parabéns, eu acho Obrigado. Que esse número é muito importante para o nosso município. Sim. E eu dei uma lida que o CAD Móvel, além dos cadastros, né, de atualização, foram feitos novos. Então, esses 655 é bem meio a meio entre atualizações e novos cadastros. E aí já foram atendidos por média de 14 bairros. E hoje você tem uma diretriz para falar quais são os próximos bairros por onde ele vai passar, como que vai funcionar essa questão de distribuição? Sim. Muito também me é um desafio na Secretaria de Desenvolvimento Social a questão das enchentes, né? Nós se aproximamos aí do verão, estamos junto com a Defesa Civil fazendo um plano de ação das enchentes e o primeiro passo nosso como secretaria vai ser ir para os bairros aonde tem essas ocorrências. Então, nós vamos agora com um cadastro único e com um plantão social para os bairros que estão atingidos. Então, você que é da região do Maria Augusta, da Vila Japão, Vila Sônia, Fiorello, o CAD único no próximo mês vai estacionar nesses bairros. Nós iremos lá porque nós queremos cadastrar essa população para que eles tenham uma renda, pelo menos de um benefício social e melhor, nós possamos conhecê-los, aonde eles estão. E aí, a partir disso, eu tive uma situação na rua Santa Rita de Cássia, exemplo. Eu consigo, através do cadastro único, saber quem são essas famílias que estão naquela rua. São 50 famílias, eu consigo já acionar uma compra de cesta básica para atender aquelas famílias, uma compra de colchão, e não ter que ficar naquela, entrando na água, indo de casa em casa para tentar achar as famílias. Eu já quero conhecer essas famílias, quero tê-las próximas de nós, e eu vou usar o cadastro único para fazer esse diagnóstico. Muito bom, Gabriel. E seguindo uma linha, né, a população faz esse cadastro e aí você está trabalhando com as famílias de maior vulnerabilidade. Na sequência, a gente trazendo tudo o que tem dentro da sua pasta, seria o CREAS para a gente falar como ele funciona, quem ele atende, ou seria um outro órgão antes do CREAS? Eu acho que nós podemos falar antes do CREAS um pouquinho do CRAS. Eu acho que o CRAS está mais na ponta ali, é onde ele tem quantitativo, né? Nós temos hoje no município 5 CRAS. Nós temos hoje o CRAS do Quinta da Boa Vista, do Recanto Mônica, do Caiubi, do Paineira e o do Rancho Grande. O do Rancho Grande, que até o final do ano deixa de ser do Rancho Grande, passa a ser o nosso CRAS modelo, que será o CRAS do Morro Branco, né? Ele vai ir para, depois do Davó, aqui na Ítalo Adami, e será um CRAS modelo a nível nacional, porque ele vai contar dentro dele, na parte de trás do CRAS, nós vamos ter um espaço de primeira infância. Por quê? Nós estamos entendendo, e eu estive recentemente, inclusive, na cidade do Recife, para ver o que acontece lá. Os locais onde é trabalhada a primeira infância, depois de um período de 10, 15 anos, que foi aquela infância que foi trabalhada, e aquela juventude no tempo presente, eles têm uns índices melhores, índices escolares, a violência cai, e nós queremos trabalhar isso, essa questão realmente do fortalecer a primeira infância, acompanhar a pessoa desde o ventre da mãe. Então esse espaço da primeira infância é muito inovador, vai ser o primeiro de Itaquá, parceria com a Secretaria de Educação, junto com a nossa secretária Maria Cristina, quero mandar um abraço para ela, que é uma super parceiraça. Então nós temos o CRAS ali no Morro Branco, mas qual é o maior objetivo do CRAS? O CRAS, ele é a porta de entrada da assistência. As pessoas conhecem muito bem a saúde, e aí eu utilizo como exemplo. Hoje, a porta de entrada da saúde é uma UBS.
É na UBS que a pessoa vai estar, estou com pressão alta, eu vou lá porque eu vou fazer acompanhamento, vou passar no médico, vou fazer algum exame, enfim, assim por diante. E depois que é diagnosticado algo mais, se for diagnosticado algo mais grave, é mandado para um centro de especialidades para um especialista atender. Na assistência, a política é da mesma forma. Então, a pessoa está em situação de risco, entrando numa situação de risco, de vulnerabilidade social, começou a alarmar alguma questão ali de uma possível violação de direito que está para acontecer. Então, essa pessoa ela é acompanhada pelo CRAS. Ela vai para o CRAS para quê? Para fortalecer o vínculo com a família, pode ser um vínculo que foi quebrado, a necessidade de fortalecer esse vínculo. Exemplo, um idoso, às vezes tem um filho lá, o idoso mora com um filho, mas eles estão com os vínculos rompidos, né? E aí tem a dificuldade de trabalhar aquilo porque o filho trabalha durante o dia, o idoso fica em casa. O que nós fazemos? Nós trazemos esse idoso para o serviço de convivência, incluímos essa família no PAIF, que é o nosso programa de atendimento à família, integral à família, ele é acompanhado. Então, a assistente social vai na casa, vê a vulnerabilidade, inclui no serviço de convivência, encaminha para um médico, caso necessário, encaminha para uma escola, se necessário, para que não aconteça a violação de direito. Porque se eu não fortaleço o vínculo desse filho com esse idoso nesse momento, vai acontecer um momento que vai ser violado o direito desse idoso. E aí já não vai dar mais conta o CRAS, é onde vai ter que acionar o CREAS. Então, o CRAS é um local de promoção de direitos, é um local de acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade, e quando já não está mais no controle do CRAS, a situação ficou um pouquinho mais grave, é encaminhado então para o CREAS. Tá certo. E aí, só para falar um pouquinho sobre essa questão do direito, né? Você citou o exemplo do idoso, mas vale lembrar para quem está nos assistindo que também é para a criança, Sim. Né? Isso é desde da infância até a nossa maioridade. Sim. O CRAS, a função dele não é acompanhar nem a criança nem o idoso, é acompanhar a família, tá? A família de forma integral. Então lá nós vamos acompanhar, às vezes é uma família uniparental, que é uma pessoa, um moço solteiro, ele vai ser acompanhado se ele tem a necessidade, se tem alguma situação de vulnerabilidade, ele também vai ser acompanhado. Mas nós também temos o serviço de convivência da criança e do adolescente. Além do idoso, é onde as crianças podem fazer atividade semanal, então vai para a escola de manhã, na parte da tarde tem a oportunidade de estar no CRAS fazendo atividade. Hoje nós temos oficina de dança, música. Temos uma atividade chamada Hora do Recreio, que é um momento de discussão realmente sobre as problemáticas da sociedade com as crianças, trabalhar também a questão de sustentabilidade. E nós inovamos agora com uma oficina de inteligência emocional e financeira. Então, mostrar para a criança o que é o dinheiro, porque na assistência, o que a gente vai pegar lá é a pessoa com falta do dinheiro. Pela falta do dinheiro, a pessoa acaba ficando na situação de vulnerabilidade. Então, a gente quer formar já essas crianças desde pequena, entendendo o que é o dinheiro, como valorizar, o que é um benefício, o que é ir no mercado, comprar as coisas, como que é isso. Então, conhecer esse mundo também desde pequeno. Bacana. E aí, agora, trazendo a questão do CRAS, o nosso próximo órgão que você acha que se enquadra para falar sobre as suas funções seria o CREAS, já que você citou aí a questão se esse direito é violado. Sim. O CREAS, hoje no município nós temos um CREAS, né, na cidade, ele fica ali atrás das Casas Bahia, ele vai também mudar, ele vai vir para a Rua Araguari 74, onde hoje está a secretaria, o CREAS vem para cá, a secretaria vai mudar de endereço, e o objetivo do CREAS já é quando o direito foi violado. Costumo dizer que eu queria viver num mundo, no Brasil, sem CREAS, né, onde os direitos não fossem violados das pessoas, mas infelizmente isso acontece, e nós temos uma rede para apoiar. Dentro do CREAS nós temos uma técnica que atende pessoas com deficiência quando tem seus direitos violados. Temos uma técnica que atende o idoso quando tem algum direito violado. Nós também temos uma técnica que atende criança e adolescência se tem um direito violado. E também mulher vítima de violência tem também uma pessoa para atender ali dentro do CREAS quando tem os seus direitos violados. Além disso, também dentro do CREAS a gente tem uma técnica que ela atende a erradicação do trabalho infantil, que nós chamamos de PET. Né? Então, é um trabalho que nós estamos fomentando na cidade. O CREAS ele tem ali um núcleo para cuidar do PET, mas as ações de conscientização acontecem no CRAS. É mais um exemplo do que é CRAS e CREAS. Então, a gente trabalha no CRAS com as crianças, dizendo não ao trabalho infantil, e quando já aconteceu o trabalho infantil, temos esse núcleo dentro do CREAS para poder atender a família e tirar a criança da situação de trabalho infantil. Gabriel, e trazendo agora essa questão que o CRAS,
ele traz a evolução familiar, né? Sim. O certo seria essa evolução. Existe um tempo para que isso aconteça, para que essa família fique ali sendo acompanhada pelo CRAS, ou não existe esse tempo? Vai depender do desenvolvimento mesmo de cada família? Somente o desenvolvimento da família. Então, se a família precisar passar 5 anos conosco, ela vai passar 5 anos sendo acompanhada até ser promovida. Claro que para nós a gente quer que seja algo imediato, né? Promoção da pessoa, então realmente tirar a pessoa logo daquele ciclo ou daquela vulnerabilidade e ela poder se desenvolver, mas infelizmente acaba casos aí girando do filho para a mãe e assim por diante e vai se tornando aquele ciclo familiar e nós continuamos acompanhando. Se tem uma coisa que no desenvolvimento social nós não fazemos é desistir de pessoas. Nós então sempre estamos, a pessoa está lá numa situação difícil, pode ser que esteja com assistência 15, 20 anos, seja a segunda, terceira geração, nós vamos continuar acreditando, nós vamos continuar dando todo o suporte e acompanhando para promover essa família. Parabéns. Imagina, acho que é nosso dever. Tem que ser isso, né? E aí, trazendo a sua pasta, né? Como a gente conversou um pouquinho antes da gravação, como existem alguns órgãos, eu vou deixar você sempre falando o próximo e aí a gente vai bater nesse papo. Sim. Já falamos do CRAS, do CREAS, o que você acha que agora se enquadra dentro da sua pasta? Além do CRAS também, onde tem um serviço de convivência, nós temos o SEMI. O SEMI ele é o Centro de Convivência da Melhor Idade aqui de Itaquá. O nosso SEMI fixo, que fica ali no centro, ele está sendo ainda reformado, né? No próximo ano nós iremos entregar um novo SEMI, com uma nova cara, com piscina para hidroginástica, área de academia. Lá no mesmo local? No mesmo local. E nós inauguramos um SEMI provisório no antigo Morena Rosa, aqui na Ítalo Adame. Então também é um local onde os idosos podem ir para ter as suas atividades de convivência. Como os CRAS não suporta todos, a gente tem esse mais centralizado para poder atender também aos idosos. Além do SEMI, nós temos o SECAP. O SECAP, ele hoje está ao lado das lojas americanas, ali na Avenida Emancipação. Ele é um local de geração de renda. Então, é mais um local onde o CRAS encaminha. Porque a pessoa está sem renda, está sem formação, a gente encaminha para o SECAP, para essa pessoa ter um curso, poder se qualificar, e aí a gente faz um link com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nosso querido Luciano Dávila também, que eu mando um abraço, por sempre ter essa parceria conosco, e aí nós encaminhamos para lá para poder aí angariar uma vaga de emprego e essa família poder ter uma renda. Muito bom. E aí trazendo então o próximo, acho que esse é fácil da gente entender e é legal a população saber que tem essa troca entre as duas pastas, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente olha que são cursos que são ofertados, mas quem está do lado de cá não sabe que existe esse link entre o desenvolvimento social e o econômico para já abrir essa porta de emprego. Então, isso é muito bom a gente frisar e falar. Uhum. Que outro órgão, agora a gente coloca nessa ordem aqui das atividades que hoje você coordena? Para além, nós também temos a Casa do Conselho, né? A Casa dos Conselhos, ela fica aqui acoplada à Secretaria de Desenvolvimento Social, na frente da base da GCM. A Casa dos Conselhos, ela faz o nosso controle social, né? O desenvolvimento social é uma secretaria muito democrática o tempo todo, então os conselhos, eles fazem parte dessa construção de política pública. Então é um local onde as pessoas podem tirar o seu COMAS, o CMDCA, e também é um local onde acontecem as reuniões, né? Dali para ser deliberadas, relacionadas à política pública. Então é um local de suporte para a população, é um local de participação popular para as pessoas realmente vir e poder nos ajudar em implementar as políticas públicas na cidade. Nós também temos, é importante citar, falando do CMDCA, os conselhos tutelares, né? Eles são órgãos independentes pela legislação, mas ligados de forma administrativa à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, atualmente em Itaquá nós temos 3 conselhos tutelares, mas uma novidade, até dezembro os 3 irão mudar de local, né? Nós estamos levando um para a região do Caiubi, o outro conselho para a região da Vila São Carlos e o terceiro aqui para a região da Vila Virgínia. Por quê? São 3 conselhos e hoje os 3 ficam no centro. Isso dificulta o acesso da população. Então eu acho que o equipamento público ele precisa estar onde a população está. E a população está lá, está no bairro. Então nós vamos descentralizar, mandar cada um para o seu território para poder facilitar para a população o atendimento do conselho tutelar. O conselho tutelar, ele tem um atendimento, as pessoas olham assim, parece que é um atendimento fiscalizatório, que vai tirar a criança, mas muito pelo contrário. O conselho não tem nada a ver com isso. O conselho é órgão protetivo. Costumo também dizer que quando o carro do conselho entrasse em uma comunidade, em um bairro, deveria ser motivo de muita alegria para aquela comunidade.
porque está entrando um órgão que protege a criança, um órgão de proteção, que zela pelo direito da criança e do adolescente. E ele trabalha em conjunto, muito em conjunto com o CREAS, porque infelizmente há situações de violação de direito, e aí essa criança é acionado o conselho, e o conselho encaminha para o CREAS. Gabriel, você citou uma questão aqui da Casa dos Conselhos, né? Que a população participa. Sim. Como é essa participação da população dentro da Casa dos Conselhos? Essa participação é através dos conselhos municipais. As pessoas têm que, a cada 2 anos é aberto os editais de inscrição, então a pessoa precisa se inscrever em um dos conselhos, né? Como entidade, mas sempre que a população entende por algum tipo de violação de direito ou que precisa implementar uma política pública que não tem, é muito importante vir até a Casa dos Conselhos, poder fazer ali uma opinião, uma sugestão, e a coordenação da Casa dos Conselhos sempre passa para nós, como administração, e aí em nossas reuniões de gestão a gente pensa em como implementar aquela política pública para que o direito não seja violado, para que o direito seja garantido. Uma das coisas que a gente não falou, mas que eu venho acompanhando, que você está trabalhando bastante, é com a questão do pessoal do Centro Pop, né? Sim. Você tem feito vários trabalhos, me fala um pouquinho mais de como funciona esse órgão, das atividades que você realiza, e passa para o pessoal aí, enfim, as atividades que você vem fazendo. O Centro Pop, ele é um equipamento muito importante nosso, né? Ele é pouco conhecido ainda, nem todos os municípios têm. Nós somos muito felizes aqui no Alto Tietê, eu acho que é só Mogi que tem, e Itaquá. Ele é como se fosse um CREAS, mas direcionado à população em situação de rua. Então, no Centro Pop nós temos uma equipe todos os dias, ele abre das 8 às 5 da tarde, tem uma equipe, fornece café da manhã, banho, lavagem de roupa, tem atividade socioeducativa, tem almoço, na parte da tarde também tem atividades, campanhas socioeducativas também, como Outubro Rosa, Setembro Amarelo, gravidez, temos algumas mulheres em situação de rua que estão grávidas e são acompanhadas junto com a saúde e com o Centro Pop em conjunto, e eles também fazem um link com o nosso albergue municipal. Atualmente, nosso albergue municipal ele está ali onde era a antiga Casa Aberta, né? Nós estamos reestruturando a política para a população em situação de rua a nível nacional. Inclusive, eu estive também em Brasília conversando sobre isso. O nosso sonho é abrir o nosso complexo de atenção à população em situação de rua. Vai ser um local onde vai ter o Centro Pop, a casa de acolhimento, um espaço de capacitação, tudo integrado em um único lugar. Por quê? A população em situação de rua hoje, ela precisa, muitas das vezes na cidade, ser andarilha, porque um serviço é aqui, outro lá, outro na outra ponta. Nós queremos colocar tudo junto para facilitar para a população. Então o Centro Pop hoje atende em média de 40 pessoas em situação de rua por dia. Temos abordagem também social, que fazemos essas pessoas, e aquelas que têm interesse em ser promovidas vão para o SECAP fazer curso, vão para o SEMI fazer algum tipo de atividade. O Centro Pop também, junto com o SECAP, faz corte de cabelo, manicure, barba, no SECAP, uma parceria em conjunto. E as pessoas, ter um familiar, meu familiar está na Bahia, ele quer que eu volte para lá, eu quero tentar minha vida de onde eu vim. Nós também fazemos o recâmbio dessa pessoa para o local de onde ele veio e fazemos já contato com a rede de lá para poder promover essa pessoa. Então a rede de lá também já é acionada para poder fazer esse acompanhamento quando a pessoa chega no local de destino. Eu estou encantada com o trabalho que vem sendo realizado. Eu acho que mais uma vez eu tenho que te parabenizar, né? Você e toda a equipe aí junto que está fazendo esse trabalho. Tem algo que talvez eu não tenha te perguntado, que tenha passado e você gostaria de falar, gostaria de passar para a população que nos assiste? Eu acho importante a gente frisar que hoje o desenvolvimento social ele é uma secretaria que entende a cidade num todo e tem feito um trabalho em intersecretarias. Eu digo que o desenvolvimento social hoje também está sendo um sucesso, porque nós entendemos que a nossa bandeira não é a Secretaria de Desenvolvimento Social, é uma cidade, Itaquaquecetuba. Nós precisamos cuidar dela ao lado do nosso gestor, doutor Eduardo, é um motivador da causa social. Sempre que eu estou despachando com ele, sempre a ordem dele toca, faz, vamos fazer acontecer, vai dar certo. E tem dado. E eu agradeço muito a ele e fora isso também os demais secretários. A gente trabalha aqui de mãos dadas, em conjunto com as secretarias, com o Fundo Social de Solidariedade, presidido pela Mila também, que eu mando um abraço, uma querida, que desenvolve um trabalho fantástico lá. E lá faz uma parte mais assistencialista, né?
e aí quando ainda não é só uma questão de período, é encaminhado para cá, ou vice-versa, quando está aqui, a gente percebe que só precisa de algo mais pontual, a gente encaminha para o fundo e sempre fazendo essas relações intersecretarias para poder funcionar e funcionar da melhor forma para a nossa população. Então é isso, Gabriel, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo para contar para a gente um pouquinho dos seus grandes desafios, mas também muitos ganhos que você já vem tendo, então muito obrigado. E para você que nos acompanha, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa entrevista para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Obrigado.